Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Fernanda Feitosa. Hoje eu vou estar com vocês falando sobre a nota técnica 7. Cuidado, nós temos duas notas técnicas 7 da Anvisa sobre Covid. Essa que nós vamos falar, ela traz as medidas de biossegurança e de controle nos tempos de pandemia, ela é de 2020, certo? E tem uma nota técnica 7 que é curtinha, que é só falando sobre as orientações da coleta do teste rápido, só por curiosidade. Se vocês forem buscar aí na internet e colocarem apenas nota técnica 7, Covid e Anvisa, vocês vão se deparar com as duas só para ilustrar. Essa nota técnica, ela foi criada em 2020, tá? Então vocês não se assustem se no enunciado da questão ela vier nota técnica 7 de 2020, beleza, é isso mesmo, tá? Só que ela tem várias atualizações. Então bora pro material para eu ir explicando para vocês. Repare bem, para quem não me conhece, sou a professora Fernanda Feitosa, uma das 3 Fernandas aqui da saúde do GRAM. Tem a Barbosa, tem a Coelho e agora tem a Feitosa, ó que chique! E aqui tá o meu Instagram para aqueles que quiserem me seguir, né? Eu adoro fazer trocas de conhecimentos e aventuras lá pelo Instagram. Eis a nota técnica da Anvisa número 7 de 2020, eu fiz questão de trazer para vocês que ela é de 2020, só que ela é de 2020 para trazer as orientações para a prevenção e vigilância epidemiológica nas infecções por SARS-CoV-2, né, Covid-19 nos serviços de saúde. Então, só o nome da nota técnica já nos dá algumas coisas que vêm sendo cobradas em questões. Primeiro, sobre o que versa a nota técnica 7, sobre as orientações para a prevenção, sobre a vigilância epidemiológica e sobre se tratar do vírus SARS-CoV-2. Já vi muita gente escorregar. Covid-19, que é causada por qual vírus? SARS-CoV-2, tá? Só para a gente lembrar isso. E aí, seguindo essa nota técnica, trago ela aqui para vocês e, como sempre, deixo o link. Ela é de 2020, foi publicada em maio de 2020, mas ela veio tendo atualizações, como em agosto de 2020, em setembro de 2020, e nós hoje vamos estar falando da terceira revisão, que é de julho de 2021. Mudou muita coisa, professora? Confesso a vocês que das 3 últimas modificações, essa foi uma das que eu achei com maiores mudanças, né? Em apenas 2 meses, a gente está falando aí de setembro, perdão, Fernanda, em quase um ano, né, que a última atualização foi setembro de 2020 para julho de 2021, nós mudamos muita coisa no contexto da Covid. Então, nós falamos de reinfecção, nós falamos de transmissão por assintomáticos, nós falamos sobre os critérios mudando para coleta de RT-PCR, de teste rápido, dias, né, nós falamos sobre a questão de considerar a liberação, né, das crianças, e aí, porque até então não se abordava tanto as crianças. Então, assim, essas são as principais mudanças que tivemos aí e que essa nota vem abordar. Lembre que ela é para a prevenção, né, ela é para a orientação na questão dos serviços de saúde. Então, ela vai falar muito das medidas de biossegurança, das medidas de prevenção, das medidas de isolamento dentro dos serviços de saúde, tá bem? Vamos para frente. Então, estamos falando sobre essa nota técnica 7. Só mais uma lembrança. A nota técnica 7, ela vem no conjunto das notas técnicas da Anvisa que falam sobre a pandemia do Covid. E eu recomendo para vocês que quando vocês vão ver, que se vocês fizerem a leitura, que ela faz referência a outras notas técnicas da Anvisa. E aí, quais são? Eu chamo de a tríadezinha, né? Nós temos a 4, nós temos a 6 e nós temos a 7. A grande diferença é que a 7, a meu ver, ela versa sobre os diversos serviços, tá? Quando a gente fala da 6, a gente fala muito da questão de paciente cirúrgico, e quando a gente fala da 4, a gente fala algumas coisas que elas duas não trazem com relação a transporte, com relação a triagem, etc e tal, e mais, mais voltada para biossegurança propriamente dita. Mas vamos em frente. O que nós estamos falando? No início, a nota técnica ela vem trazendo alguns dados, e esses dados, gente, eles têm pegado e têm tirado gente, assim, feito errar
em provas de concurso. Coisas que a gente não pode esquecer. Primeiro caso que nós tivemos do Covid foi em dezembro de 2019 na China, na cidade de Wuhan. Isso tem caído em concurso, tá? Então, em dezembro de 2019, nós tivemos o primeiro caso. Para a Organização Mundial da Saúde, decretou-se como pandemia, ou seja, de transmissão e de número de casos mundialmente conhecidos, em 11 de março de 2020. E no Brasil foi considerado como transmissão comunitária, ou seja, já não se sabia mais, era uma transmissão sem você necessariamente saber que estava vindo de alguma viagem, de alguma coisa assim, em 20 de março de 2020. Nós estamos falando da Covid-19, que é causada pelo vírus SARS-CoV-2. Todos são suscetíveis a essa infecção, sendo que em especial os profissionais dos serviços de saúde, tanto os profissionais de saúde propriamente dito, como os profissionais de apoio. Vários estudos no mundo mostram, né, a grande contaminação, a grande infecção dos profissionais de saúde, os de saúde propriamente dito e os de apoio dos serviços de saúde. Lembrando que essa doença, ela tem uma suscetibilidade de infecção a todos, independente de sexo, independente de idade. Já vi questão cobrar assim, as mulheres são mais suscetíveis, a gente não tem essa suscetibilidade assim relativa a sexo. As únicas suscetibilidades que a gente fala hoje seriam com relação a maior potencial de gravidade, mas eu vou falar disso já já. E aí vem potencial de exposição direta ou indireta. Então, ele coloca que a transmissão ela pode se dar, né, de forma direta ou de forma indireta. O que ela vai trazer para a gente? Primeiro, essa nota técnica vai abordar uma mudança importante que a gente vai falar muito, as infecções relativas à assistência à saúde relacionadas a SARS-CoV-2. Então, ele vai trazer assim, mais da metade dessa nota técnica, metade, falando sobre os cuidados relacionados à segurança do paciente, relacionado à potencialidade de casos com Covid, né, e a causa de outras infecções relacionadas à assistência. Lembrando, só vamos lembrar lá do conceitozinho, que essas infecções relacionadas à assistência são um grande problema de saúde pública, estão no bojo, né, dos cuidados lá de segurança do paciente, da Aliança Mundial de Segurança do Paciente. E quando a gente fala das infecções relacionadas à assistência pelo SARS-CoV, a gente tanto vai falar, né, da transmissão para os pacientes, da transmissão para os profissionais de saúde relativos à assistência, mas a gente vai falar disso. Quais são as principais situações de risco? Ele vai abordar. Quais são as possíveis causas de transmissão? Isso cai em concurso, né, bastante. Quais são as recomendações para o que ele chama de prevenção e para controle da mitigação, controle da disseminação dessa doença, e quais os critérios epidemiológicos para a vigilância, ok? Nesse sentido, lembrando que a COVID, ela tem um quadro clínico que varia de infecções assintomáticas a quadros respiratórios graves. De acordo com a OMS, nessa última atualização, cerca de 40% dos casos são leves, 40% são moderados, certo? 15% podem requerer atendimento hospitalar e suporte de O2 e aproximadamente 5% dos casos hospitalizados apresentam insuficiência respiratória, síndrome do desconforto respiratório agudo, sepse, choque séptico. Olha isso em vermelho que essa última atualização trouxe. A gente sempre falou muito desses casos mais graves, com insuficiência respiratória e síndrome do desconforto respiratório, sepse e choque séptico, tá? Muitos ligados à questão da infecção generalizada, né, por conta do próprio Covid. No caso dessa atualização, ela traz que esses casos mais graves também podem apresentar tromboembolismo ou falência de múltiplos órgãos, incluindo lesão renal aguda e lesão cardíaca, tá? Então, ela acrescenta essas outras características.
Indivíduos com comorbidades, imunossuprimidos ou vulneráveis são considerados de maior risco de necessitar de internação, que está ali dentro daqueles 15%, e suporte ventilatório em ambiente de UTI. Então, ele vai considerar de maior risco de gravidade para indivíduos com comorbidades, imunossuprimidos ou vulneráveis. E esse conceito de vulneráveis, bora só lembrar que tem a ver com outro conceito que foi abrangido, né? Foi amplamente divulgado, que é a questão da sindemia, ou seja, além dela ser uma pandemia de proporções mundiais, ela também tem proporções ligadas à vulnerabilidade, que seria a questão da precariedade, da falta de acesso a serviços, da pobreza, etc. e tal, tá? Ligado a fatores sociais. Aí vamos, e isso significa o quê? Que vai afetar mais, assim, ou de forma pior, regiões mais vulneráveis, regiões mais pobres, menos favorecidas socioeconomicamente falando. Aí olha uma questãozinha aqui, que o meu gabarito saiu do lugar, mas tudo bem. Ela foi de 2021, né? E ela foi para médico especialista. Qual das seguintes alternativas apresenta a consequência mais comum em uma infecção de Covid-19? Morte, dispneia e hipóxia sem insuficiência respiratória, sintomas respiratórios leves, insuficiência respiratória e falência de múltiplos órgãos, mialgia sem febre ou sintomas respiratórios. Nós acabamos de falar ali, né, que a grande maioria, certo, vai estar ligado a casos leves e moderados. Vocês veem que o suporte de oxigênio e as outras questões de insuficiência respiratória são a minoria. Então, a grande maioria está ligada a, sintomas respiratórios leves, gabarito C, tá certo? Vamos mais uma questãozinha. Olha só essa daqui, também de 2021, essa para enfermeiro lá do interior de São Paulo. Julgue os itens sobre Covid, né? Os coronavírus são de uma grande família de vírus comuns em muitas espécies diferentes de animais, incluindo camelos, gatos e morcegos. Isso é verdade. Recentemente, em dezembro de 2019, houve a transmissão de um novo coronavírus, SARS-CoV-19, o qual foi identificado em Wuhan, na China, e causou a Covid-19, sendo em seguida disseminada e transmitida pessoa a pessoa, que foi o que a gente contou e começou a contar. Então, veja a importância de saber data, dezembro de 2019, e saber até o nome da cidade, tá? A Covid-19 é uma doença causada pelo coronavírus, denominado SARS-CoV-2, que apresenta um espectro clínico variando de infecções assintomáticas a quadros graves. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a maioria, cerca de 80% dos pacientes com Covid-19 requer atendimento hospitalar por apresentarem dificuldade respiratória? Não, né, gente? A maioria, só apenas ali os 15% que vão requerer atendimento hospitalar. Então, eu já tirei a 3, ó. Já tirei a 3 daqui. Olha só. As máscaras de tecido caseiras artesanais não são equipamentos de proteção individual, mas podem funcionar como uma barreira física, em especial contra a saída de gotículas potencialmente contaminadas. Também ele é considerado como verdadeiro. Então, nós temos aqui o gabarito como sendo letra B, tá? Prestem atenção, é porque, assim, eu trouxe essa questão muito para a gente falar desses 80% e lembrar ali dos números que a gente falou, né? Que esses 40% que vão ter casos leves e 40% casos moderados, ou seja, cerca de 80% não vai precisar de atendimento hospitalar. 15% vai precisar de atendimento hospitalar e apenas 5% vai requerer cuidados, inclusive em unidades, né, mais em unidades de terapia intensiva, tá bem? Mas sobre Covid, é bom lembrar do SARS-CoV-2, é bom lembrar que sim, esse vírus tem outros tipos, tanto que a gente já está falando do Covid-19 porque tem outras variações, que ele
causa doenças em outros animais, tá? E que, nesse caso aqui, veio com a transmissão para humanos, beleza? Vamos para frente. Aí, o que a gente vê aqui? As evidências atuais sugerem que o SARS-CoV-2 se espalha principalmente entre pessoas que estão em contato próximo umas com as outras, normalmente dentro de 1 metro, que é o que ele chama de curto alcance. Então ele vai usar esse 1 metro, né, várias vezes, na distância do leito, na distância entre as pessoas, tá? E ele vai ser transmitido por meio de partículas líquidas expelidas durante a fala, tosse ou espirro. Essas partículas são de tamanhos diferentes, variando de gotículas respiratórias maiores e aerosóis menores. A grande questão, quando ele chega e fala da questão das máscaras. Então, quando ele diz que existe o risco de transmissão por gotícula, estamos falando de partículas menores. E aerosóis por partículas maiores, gotículas. E menores por aerosóis, que são partículas menores. Então, por isso que quando a gente fala do uso das máscaras, no caso da N95, a gente fala quando há risco de aerosóis, tá bom? Aí vamos para frente. Sendo que a transmissão por aerosóis já era reconhecida como de alto risco em situações que comumente podem gerar essas partículas em ambientes hospitalares, como, por exemplo, durante a manipulação direta de via aérea, intubação, extubação de pacientes em procedimentos de aspiração. Então, esses são exemplos de procedimentos intra-hospitalares que podem gerar aerosóis. E, nesse caso, justifica a máscara N95, tá? Então, mesmo dentro do hospital, quando não há esse risco de gerar aerosóis, já vi questão de prova cobrar isso, de gerar aerosóis, pode-se utilizar a máscara cirúrgica, beleza? Ah, eu tenho que usar, hospital, eu tenho que usar N95? Não, você vai usar N95 para os procedimentos com risco de aerosóis. Vamos para frente. As principais, então, formas de contágio vão ser apertos de mão, principalmente, né, gotículas de saliva, tanto que o pessoal até fala, né, do novo normal, né, da forma de cumprimentar, de dar o soquinho ou de bater os cotovelos, porque aperto de mão é considerado, né, uma das principais formas. Gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, e aí vem a história de objetos ou superfícies contaminadas, como celulares, mesas, maçanetas, brinquedos, teclados de computador. Professora, eu li essa nota e eu vi em algum lugar dela dizendo que não é tão comprovado assim o contágio através dessas superfícies. Ele fala em momentos diferentes, ele fala do contágio através desse compartilhamento de objetos, tanto que quando ele chega lá nas recomendações, eu vou trazer mais à frente para você, ele fala, por exemplo, de não compartilhar brinquedos, em se tratando de uma unidade pediátrica, de uma mãe não pegar outra criança no colo, nem que seja para ajudar. Coisas que a gente sabia que eram normais nos serviços de saúde. O que ele fala é que não é comprovado desde que hajam as medidas de limpeza e higienização. Então, o que ele deixa ressaltado, né, nessa atualização é, desde que você continue fazendo aí a limpeza com o álcool 70, passando nas coisas, limpando as coisas, você não vai ter esse risco de contágio se houver as medidas adequadas, tá? Aí ele fala: o SARS-CoV-2 se concentra mais no trato respiratório superior, principalmente nariz e garganta, por isso que as principais formas, né? Gotículas, espirros, tosse, catarro e o aperto de mão, por quê? Porque a gente leva muito a mão aqui quando a gente vai espirrar, quando a gente vai tossir, né? Então essas mãos, elas acabam levando esse vírus para outras pessoas. E principalmente ele se concentra no início da doença, ou seja, os 3 primeiros dias de sintomas são considerados os dias onde você tem o maior risco de transmissão e contágio. São os únicos, professora? Não, mas principalmente nesses 3 dias, eles estão mais no trato respiratório superior e o risco de contágio é maior. Não significa que não contagie depois desses 3 dias de sintomas, tá? Na verdade, a gente vai falar que ele contagia até antes mesmo de apresentar os sintomas.
Período de incubação, se também cai, vem muita questão dessa, não só para enfermeiro, mas para todos. Então, qual é o período de incubação do SARS-CoV? Isso cai demais, isso caiu demais em várias provas de várias bancas. Então, olha só, período de incubação de 1 até 14 dias, cuidado, existem manuais regionais aí, trazendo de 2 a 14 dias, e se vocês já devem ter visto alguma questão falando, né, de 2 a 14 dias ou de 2 a 15 dias. Lembrem que para concurso nós vamos usar os melhores referenciais e aqui nós estamos tratando da nota técnica 4, da nota técnica 7. Por que eu estou falando isso? Muitos municípios, muitos estados fizeram seus próprios protocolos baseados e no início você tinha essa coisa, essa variação de 2 a 15 dias, de 1 a 14. Mas o período hoje recomendado pela Anvisa e dito, né, conceitualmente de incubação, ele é de 1 a 14 dias e a Anvisa ainda complementa, em média, 5 a 6 dias, tá? Então, existem outros manuais, outros protocolos, às vezes, inclusive, protocolos, como eu tô falando para vocês, específicos, tá? Dizendo. E no passado a gente teve até mesmo protocolos do Ministério da Saúde falando sobre essa nomenclatura aí de 2 a 14, né, de 2 a 15. Então, mas nós estamos falando da nota técnica 7, uma das últimas a serem atualizadas, julho de 2021, e que traz 1 a 14, média 5 a 6 dias, tá bom? A menos que, e eu já vi prova, no enunciado da prova você diga assim, conforme tal manual, conforme tal nota técnica, vamos supor, vou dar um exemplo. Recentemente, agora no início de 2021, nós tivemos um grande concurso público que foi o concurso da Prefeitura de BH. No seu edital, ele trazia o referencial, além dele dizer assim, um exemplo, não que ele dissesse desse jeito, mas ele dizia lá, Covid, e aí ele dizia, protocolo da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte. Então, o que vai cair, o que você tem que estudar, é o protocolo da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte. Não se tratando e não trazendo referencial, vamos supor que ele coloque lá, medidas de biossegurança, que ele coloque saúde pública, até porque Covid está dentro de saúde pública. Vai valer o que está mais atual no período do edital. Tá bom? Então, estamos falando aqui dessa última atualização. E aí vem essa questãozinha de período de incubação de 1 a 14 dias, em média de 5 a 6 dias, tá? Ó, um exemplozinho aqui de prova de 2021 da Prefeitura de São João do Sul. Olha como ele vai trazer aqui. E olha que curioso, porque que eu acabei de comentar isso com vocês. Vamos ler essa questão toda. A Covid-19 é uma doença causada pelo novo coronavírus, denominado SARS-CoV-2, que apresenta um espectro clínico que varia de infecções assintomáticas a quadros graves. De acordo com a OMS, cerca de 80% dos pacientes com Covid-19 podem ser assintomáticos ou oligossintomáticos e aproximadamente 20% dos casos detectados requerem atendimento hospitalar por apresentarem dificuldade respiratória, dos quais 5% podem necessitar de suporte ventilatório. Exatamente o que a gente viu lá, tá? Aí vamos. Conforme o manual de orientações da Covid, vírus SARS-CoV, olha só, do estado de Santa Catarina. Então, ele pediu no referencial o manual de lá. Só que eu trouxe essa questão porque esse manual já estava baseado, né, nessa última atualização. O período de incubação estimado entre, olha só a curiosidade que eu trouxe para vocês, 1 a 14 dias, acabei de falar, olha, tá vendo? E com mediana de 5 a 6 dias. Então, extremamente completinha, extremamente atualizada, tá? Seguindo, evidências recentes, aqui o que eu comentei com vocês lá atrás, demonstram que a transmissão por contato em superfícies contaminadas, conhecidas como fomites, é improvável de ocorrer quando os procedimentos de limpeza e precauções padrão são aplicados. Lavar, passar o álcool, tá certo? Desinfetar, esse tipo de coisa. Reforçando a importância dessas práticas em serviços de saúde.
Quanto à transmissão vertical, foi uma outra grande atualização. As evidências apontam que é um evento raro, apesar de possível. Então, essa nova atualização admite a chamada transmissão vertical do SARS-CoV, tá? Ele admite, dizendo que é um evento raro, mas nós já temos, inclusive nós temos artigos científicos mostrando crianças que nasceram, então que houve a transmissão vertical. De forma legal, cientificamente falando, não vamos só falar de coisa ruim, nós também temos casos hoje na literatura científica de crianças que já nasceram com os anticorpos, demonstrando que ou que houve passagem dos anticorpos da mãe para a criança. Então, existe, ele está colocando aqui como raro. Professora, pode ser que no futuro isso mude? Pode, né? Vocês vão ver que boa parte das atualizações dessa aqui vai ser com relação a crianças e ARNs, eu vou abordar isso mais à frente, mas nós sabemos que, como dizia que as crianças não tinham casos graves, como dizia que as crianças não tinham a doença, né? Muito se fez nos primeiros meses com relação aos adultos. E agora é que a gente está vendo muito mais produção científica com relação às crianças. Beleza? Aí vamos para frente. Uma questãozinha para a gente ver isso aqui. A pandemia que atingiu diversos países foi causada pelo coronavírus, que se trata de uma família de vírus que causam infecções respiratórias. Sendo que o novo agente do coronavírus foi descoberto em 31/12 de 2019, esse aqui botou até o dia, após casos registrados na China, provocando a doença chamada Covid-19. Sobre a temática, leia as afirmativas a seguir. Aí olha só. O coronavírus são uma família de vírus que causam doenças respiratórias que variam de um resfriado até uma pneumonia fatal, como SARS-CoV, SARS-CoV-2 e o MERS-CoV. É porque eu não estou falando sobre o Covid de forma geral, eu estou falando sobre a nota técnica. Mas, quando a gente falou naquela outra questão lá atrás, que vem de uma família de vírus, onde, inclusive, alguns vírus causam doenças em animais e outros em humanos, os três principais, e onde eu encontro isso, professora, que foi uma outra questão que tem sido comum de ser cobrada nos concursos, que é a classe de risco, tá? Desse vírus. No caso dessa classe de risco, ele coloca junto com esses outros dois, né? O MERS-CoV e o SARS-CoV. Então, esses três são os principais da família, com potencial de doença no ser humano e doenças do trato respiratório. Bora para frente. O período de incubação da COVID varia de 2 a 14 dias. Mas, professora, você falou lá atrás que foi de 1 a 14 dias, certo? Mas essa questão aqui aconteceu antes dessa atualização e considerou, certo? Esse de 2 a 14 dias baseado num outro manual do Ministério da Saúde, tá? A transmissão ocorre por meio do aperto de mão, gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro e por objetos ou superfícies contaminadas, nós também vimos. Então, observe, essa daqui depende da fonte, né? Mas aqui foi considerada certa. Professora, se o edital não citar, eu posso pedir revisão? Se o edital, ele foi, certo? Depois dessa atualização, julho de 2021, então é uma nota mais atualizada e ele não citou no enunciado de qual manual ele está tirando, você pode pedir revisão, dizer, solicito revisão do gabarito por conta disso, disso e disso, na nota técnica 7 da Anvisa, atualizada em julho de 2021, o período de incubação é tido pá. Aí você solicita, essa daqui estaria errada nesse caso, tá? Então, 1, 2 e 3, por enquanto, corretas. 4. Os principais sintomas são febre, tosse, dificuldade para respirar, coriza, dor de garganta, anosmia, ageusia, né? Falta de paladar e falta de olfato, cansaço e alterações gastrointestinais. Beleza também. O diagnóstico laboratorial que identifica a presença do vírus é o RT-PCR.
que deve ser realizado após o 8º dia do início dos sintomas. Então, a grande questão, e que também nós vamos já falar, é sobre esses sintomas, mas aqui está correto, mas não se fala do 8º dia de sintomas. Na atualização anterior, ele até falava de dias, eu vou até mostrar para vocês, mas nessa nota técnica nova, daqui a pouco no próximo módulo eu vou falar para vocês, ele fala do RT-PCR em tempo, ou seja, imediatamente. Então, a gente vai falar já disso. Então, ficamos aí com a 1, a 2, a 3 e a 4 como sendo corretas. Belezinha? Letra C. Pessoal, vamos dar uma breve pausa só para a professora tomar uma água aqui e a gente volta com o bloco seguir, continuando com a nota técnica 7 da Covid da Anvisa, atualizada em julho de 2021. Até já!